Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na sessão Senta que Temos História do Projeto REC. Nessa sessão, a gente recebe especialistas das mais variadas áreas do conhecimento e a gente conversa aqui sobre materiais que compõem o acervo do SEDOC à Tarde, como reportagens, fotografias. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, porque vai ser à distância. E nós vamos conversar com o historiador Daniel Rebouças. Tudo bem, professor Daniel? Olá, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Rebouças, sou historiador, sou doutor em História pela Universidade Federal da Bahia, sou pesquisador e sou escritor. Tenho 6 livros publicados na área de iconografia, de imagens, e desenvolvi uma tese sobre o teatro de humor na Bahia no final do século XIX e começo do início do XX. Então, professor, o Teatro São João foi destruído pelo incêndio lá em 1923, mas muito antes disso ele já tinha perdido aquela importância como um espaço de espetáculo. Ao que se deve essa perda de importância? Sim, de fato, quando ocorre o incêndio em 1923 do Teatro São João, dentro da cidade ele já não tinha um protagonismo que ele teve no século XIX. Existem alguns elementos para a gente pensar isso. Você pode, por exemplo, inicialmente cogitar que Salvador já tinha nesse momento uma série de opções semelhantes e espaços de teatro e de cinema, isso é importante falar. Então, até no próprio entorno ali, nos entornos imediatos ali do Teatro São João, ou seja, na atual Praça Castro Alves, você tem outros cinemas, o cinema São Bento, o cinema na Rua Chile, o próprio cinema do ladinho onde hoje está o Glauber Rocha, que na época era o Cine Guarani, tinha sido fundado inicialmente em 1919 com o Cursal. Então, de alguma maneira, havia uma concorrência muito grande, Porém, de uma certa maneira, a gente tem que ter um certo cuidado com essa ideia de uma decadência do Teatro São João. Não que isso não existisse, não existiu na verdade, mas também para a gente não tomar a história do teatro sabendo o seu fim, E aí você olha para trás e perde muitas nuances importantes. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, desde a sua, digamos assim, desde meados do século XIX, que é quando meu trabalho ele se debruça um pouco sobre o Teatro São João, ele teve, de fato, uma programação muito mais diversa, muito mais plural, passando por momentos de diversidade de repertórios, talvez muito menos nessa lógica de uma decadência do que, por exemplo, registra Círio Bocaneira Júnior, que é, digamos assim, o grande memorialista do Teatro São João, de fato. Não era só uma questão de decadência da arte, porque não tinha mais a exibição de peças realistas ou de música de influência europeia, mas você tem no Teatro São João uma dinâmica cultural muito interessante, desde teatros de revista, desde cinema, quando chega em 1898, nas primeiras apresentações. O Teatro São João já tem nessa trajetória de uma dinâmica plural, e os seus, digamos assim, administradores privados que vão no século XX, pelo menos até 1920, explorar o teatro, eles mantêm essa lógica, que é exatamente um pouco da lógica de outros espaços, como por exemplo o famoso Politeama. Já a partir de 1910, quando o cinema ele fica forte, você tem de fato a criação de salas específicas para cinemas e visando um público mais elitizado, um acesso mais caro, tentando compensar isso, mas de alguma maneira você tem uma vida plural, isso é importante falar. Então, quando chega em 1920, que o coronel Rubem Guimarães, que era digamos assim, o administrador do teatro, ele volta para o Rio de Janeiro, o teatro fica, no começo do governo de Seabra, segundo governo de Seabra, ele fica numa situação delicada, porque o governo queria fazer uma reforma, chama o Filinto Santoro, que era um arquiteto italiano que vinha fazendo algumas obras na cidade, para fazer uma proposta, só que ele tem até uma entrevista do Santoro que ele comenta isso, precisava de uma inversão de capital grande, e muito cuidado com a parte de segurança, de incêndios. Só que o que vai acontecer, aí você tem que também considerar um pouco de uma crise econômica grande no Estado, uma crise econômica mundial, que pega ali o pós-guerra, o primeiro pós-guerra, da Primeira Guerra Mundial. Então você tem uma dificuldade ali de reverter capital.
E, obviamente, também, por fim, né, uma ideia de que o Teatro São João poderia representar uma espécie de simbologia aí de um passado que se queria apagar, né? Um passado ligado às tradições monárquicas, ligado a um certo colonial, nesse sentido, entre aspas, aqui, tá? Em sua pesquisa, o senhor identificou o espaço do teatro também usado para algumas ações políticas, como, por exemplo, a defesa da abolição. Conta-se também que o teatro foi o espaço, por exemplo, para uma assembleia em que houve um forte protesto contra a retirada da estátua do caboclo das comemorações da independência do Brasil na Bahia. O senhor podia falar mais um pouco sobre essa característica do espaço? Sim, identifico no meu trabalho, na minha tese de doutorado sobre o teatro de humor. De alguma maneira, né, o Teatro São João ele teve um papel fundamental ali. Essa dimensão política do teatro, acho que a gente pode pensar ela em duas instâncias que, digamos assim, dialogam, né, estão interconectadas. Você pode pensar o Teatro São João no espaço físico, né, a materialidade dele. Então, ele é um lugar onde aconteciam eventos de caráter político, partidário, institucional ou não necessariamente, e também o que se apresentava em cima do palco. Às vezes, não, essas duas coisas não andam juntas, mas às vezes sim. Então, por exemplo, vamos pegar alguns exemplos assim práticos. Em 1859, na visita do Dom Pedro II para Salvador, para Bahia, o Teatro São João ele tem um papel fundamental como espaço, né? A mesma coisa vai acontecer com 2 de julho, com as festas de 2 de julho, como espaço fundamental de atuação política, né? Até porque a gente tem que lembrar que o teatro, para o século XIX, de uma maneira geral, era a principal diversão coletiva naquele momento. Ou seja, uma diversão em que reúne pessoas. A gente pode aí refletir um pouco sobre que pessoas teriam acesso diretamente ao teatro, mas tem que lembrar que sempre ao entorno do teatro também era possível acessar um pouco dessa dinâmica teatral, do que ocorria dentro, né, do espaço do teatro. Então, você tem esse exemplo aí do século XIX. Depois, ali no final a partir de 1881, 82, você tem a luta abolicionista ocorrendo. E aí, na luta abolicionista, você tem as duas dimensões que eu falei há pouco. Você tem tanto o espaço físico para, digamos, eventos que não envolviam dramaturgia abolicionista, ou seja, eventos onde havia a alforria de escravizados, etc. E você também tem companhias teatrais, eu recupero um pouco isso, que debatiam a abolição em cima do palco, né? Então são duas coisas que poderiam ocorrer juntas ou não ali, tá? No século XX, no começo do século XX, o Teatro São João continua tendo uma certa relevância, tudo bem aí que já de alguma maneira ladeado aí pelo Politeama, né? Como espaços de conferências políticas dos grupos partidários, né? E por que, professor, não houve um esforço para que o teatro fosse reconstruído, por exemplo? Eu acho que nesse caso a gente pode considerar algumas coisas, assim, algumas eu já comentei, né? Primeiro, você tem que considerar uma dificuldade econômica, assim, é um elemento importante nesse contexto, né? Você tem um pós-guerra, você tem o próprio endividamento do Seabra, nesse caso, né? Vindo aí dos escândalos e das dificuldades econômicas do primeiro governo dele, da reforma. Então, quando ele assume em 1920, a situação financeira do Estado não era nem de longe uma situação confortável, né, para esse tipo de investimento, assim. É claro que há uma pressão de alguns setores para que isso ocorresse. Há essa proposta, inclusive, de um concurso, né, que é aberto, onde o Filinto Santoro, o arquiteto italiano, ele se candidata, propõe, coloca uma reforma, né? Então, você tem ali um desejo de alguma maneira, né? Você tem uma delegação para a iniciativa privada para explorar esse teatro, que já vinha de muito tempo, inclusive, mas que nesse final do século aí, comecinho dos anos 20 aí, do século 20, já não talvez tenha encontrado um fôlego aí para poder fazer essas reformas, né? Até porque a própria proposta de reforma do Santoro, ele visava uma modernização interna, né? Uma dedicação ao cinema e outras artes musicais, e não tanto a um teatro tal como ocorria, por exemplo, no século XIX, né? Enfim, então você tem um elemento econômico aí importante. Você tem um elemento político, de fato. Há uma força ideológica muito grande, né, da derrubada de prédios, edificações de caráter, digamos, entre aspas, aqui tá, colonial / imperial, né, e a substituição deles por obras, inclusive às vezes com a mesma função. É o caso, por exemplo, de você construir ali na Praça Castro Alves um teatro municipal, em outros moldes. Então derrubaria o que está ali, né, e se colocaria um outro lugar. Inclusive eu identifico essas propostas de um novo prédio, digamos assim,
inspirado muito nos teatros, né, que tinham no Rio de Janeiro, que tinham em São Paulo, para Salvador desde 1895, ou seja, na virada da República. Né, isso se prolonga, vai e vem por outros governos. Né, em 1909 tem um outro teatro, seria uma espécie de teatro municipal de Salvador, que cumpriria essa função, né, não está no lugar. Então havia um desejo de substituição, havia uma dificuldade econômica, uma questão política. Acho que esses três fatores ali, eles pressionam para que o Teatro São João não venha a ser reconstruído tal como foi. Né? Seria muito interessante do ponto de vista, né, do patrimônio, da preservação da memória, sem dúvida, mas não foi o que ocorreu, né, no fato histórico e que de fato fez o Teatro São João ser incendiado, né, ou um incêndio intencional ou não, relacionado a alguma coisa. Né? Inclusive isso aparece na documentação, né, uma suspeita de um incêndio que teria sido motivado, né, pelo pagamento do seguro, etc. Mas isso é uma pesquisa que tem que ser feita com mais cuidado. Né? E uma última observação interessante é que mesmo depois que ele é derrubado, a ideia de um teatro ela vai perdurar ainda, ou seja, final da década de 20, 30, 40. O Politeama já tinha também saído um pouco de foco, e isso vai descambar, né, digamos assim, vai ter como o final disso a construção do Teatro Castro Alves, que vai ocorrer também quase 30 anos depois. Né? Ou seja, há uma permanência dessa ideia que Salvador precisaria de um espaço teatral digno, né, da sua dinâmica. A gente quer muito agradecer a sua participação, né, e esperar que a gente possa também conversar aqui ao vivo. Tema que não vai faltar, não é mesmo? Muito obrigada, professor. Com certeza. E é isso, gente. Aqui nos canais do Grupo à Tarde sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Mais uma vez, gente, muito obrigada e até a próxima.